Jesus. Amém? Que alegria, estamos aqui conectados. O tema de hoje é o segredo da felicidade na família. Vou até colocar aqui o segredo da felicidade na família. E qual que é esse segredo? Vamos juntos descobrir qual que é o segredo da felicidade na família. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, lá no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz bem assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí diz o último: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Então a gente começa a entender que o segredo da felicidade para as famílias é ouvir ao Senhor e colocar dentro do coração as suas palavras. Isso é muito importante. E não só colocar, mas nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Seguindo aqui em João, Evangelho de João, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir junto comigo. Evangelho de João, capítulo 5. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Qual que é o segredo da felicidade da minha família, pastor? Eu já vou te adiantar que o segredo da felicidade para a sua família é, primeiro, você ouvir e internalizar a palavra de Deus, você amar o que Deus pediu para você e você estar ligado no Senhor através da sua palavra. Isso vai fazer você ter uma família e ter felicidade no seu lar. E no nosso guia, ele vai dizer que a primeira coisa é que não existe nada que cause mais tristeza do que um lar que não tem oração. Não existe nada que cause mais tristeza do que um lar que não tem oração. E Ellen White, escrevendo a respeito de pessoas que ela passava na casa, e essas casas, as pessoas eram pessoas que não tinham oração, e ela ia para lá para ensinar uma rotina de oração familiar para essas pessoas. Ela dizia que não se sentia segura em ficar nestas casas, nem uma noite sequer, mas ela ia lá para ajudar os pais a desenvolverem hábitos de oração. Ou seja, uma casa que não ora é uma casa que está em tragédia. Tragédia. É uma casa que não está segura. É uma casa que não está protegida. Por isso que nós precisamos buscar a oração em família. Se houve um tempo que nossa casa deveria ser uma casa de oração, o tempo é agora, onde nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso cônjuge, todas as manhãs, e buscar a Deus. Isso é importante. É importante a gente entender que nós, por natureza, somos escravos do pecado. E as nossas faculdades morais, ou seja, o nosso conhecimento, as nossas inclinações, elas acabam que ficam sob o controle, a tirania de Satanás quando nós não oramos, quando nós não colocamos a Deus, quando nós não nos quebrantamos pela manhã. Isso é muito importante a gente entender. Quando você não ora, quando você não busca a proteção divina, quando você não coloca a sua vida em primeiro lugar ao Senhor, automaticamente a nossa natureza, que é inclinada para o mal, ela se torna refém, escrava das mãos de Satanás. E o que ele faz com a gente? Ele começa a usar como um joguete, como um joguinho nas mãos dele.
ao menos que Deus estenda o braço poderoso dele para nos livrar diariamente das tentações, dos jogos, das armadilhas do diabo, nós vamos, infelizmente, ser dirigidos por ele. Porque, como seres humanos caídos, a nossa inclinação tende para o mal. E o diabo usa com seus artifícios e artimanhas para nos deixar presos. Por isso que toda manhã e toda noite nós devemos obter vitórias para nós mesmos e para a nossa família. E a gente não pode permitir, você não pode permitir que o seu trabalho, que as suas atividades diárias impeça você de fazer isso. Não caia nessa armadilha. Não caia nesse engano de achar que você está trabalhando muito e não orar, não clamar, não estudar a palavra, não colocar a tua família sob a proteção divina. E aqui é de manhã e de noite. Não é só pela manhã, mas é apresentar a sua família e ter vitórias sobre o mal de manhã e ter vitórias na noite. Nós somos tão frágeis que um momento só de oração no nosso lar ainda é pouco. Nós precisamos ter mais. E tome tempo para orar. Talvez nem sempre, enquanto a gente estiver orando, estiver buscando a Deus, você vai ter aquela sensação que Deus está respondendo você. Você já passou algum momento? Diz aqui para mim, que acabava que você ficava pensando assim, nossa, parece que eu fiz o meu culto, fiz o meu devocional, eu orei, eu cantei, mas é como se Deus não tivesse me ouvido. Já aconteceu isso com você? Diz aqui para mim. Já parece que às vezes Deus não me ouve. Diz aqui no chat. Diz assim, parece que eu sinto às vezes meio vazio, mas continua orando, continua buscando e tenha certeza que todos os dias Deus vai estar aumentando a tua fé, Deus vai estar te fortalecendo, apesar de às vezes você não sentir. Porque às vezes, nem sempre, nem todos os dias, você precisa se emocionar para fazer o seu devocional. Você precisa chorar litros para estar conectado com Deus. Às vezes você vai fazer e não vai perceber, mas ao ser provado, ao ser tentado, ao estar passando sobre situações de decisão, você vai ver o quanto foi eficiente e eficaz nesse momento que você teve com Deus. Isso é importante você ver. E dentro do nosso lar, nós somos responsáveis de ensinar os nossos filhos conhecimento útil para que eles tenham uma vida forte na palavra de Deus. Como é que a gente faz? Estudando a palavra. O nosso guia vai dizer que é necessário que toda a família faça da Bíblia o seu livro de estudo. Por que os jovens hoje não se interessam? Por que as crianças hoje não se interessam muito pela Bíblia? Porque, às vezes, ao longo dos dias, nós, como pais, não demos tanta ênfase na importância da palavra de Deus como deveríamos dar. Nós não colocamos a Bíblia como um livro de estudo, um livro mais importante do que todas as outras leituras. Então, o que você precisa fazer ao perceberem que você não está fazendo isso? Coloque em prática. Ah, pastor, mas eu estou vindo de uma religião, eu estou vindo de outro lugar, que a interpretação da Bíblia era muito errada. E escuta o que eu estou te falando aqui. Independente da interpretação que você aprendeu, e se foi errado ou não, mas quando você começa a estudar a palavra de Deus, você mesmo, você em oração com a sua família, o Espírito Santo vem e ele vai abrir os olhos do seu entendimento e as verdades da palavra se tornarão nova revelação para você. O que você não pode ficar é sem examinar a palavra de Deus. E ao serem levadas para a vida prática, as lições da Bíblia exercem uma influência moral e religiosa sobre o caráter. Já falei ontem, nós vamos repetir aqui hoje, que não basta apenas ler, não basta apenas estudar, é preciso internalizar a Bíblia no meu coração e ela precisa se manifestar através do meu comportamento.
E é só assim que nós vamos sofrer uma transformação completa. E Deus vai abençoar os esforços fiéis de todos que estudam a Bíblia e ensinam para sua família. É promessa de Deus para você. Se você se esforça para ensinar a palavra de Deus para o seu filho, se você se esforça para acordar e para estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo juntos, meditar na palavra, meditar nas palavras de Deus e aprender mais dele, Deus vai abençoar os seus esforços. Isso é muito importante. Agora, como que eu faço para estudar a Bíblia? Como é que eu faço para estudar em família? Importante, mais importante ainda. Primeira coisa, tenha regularidade nos estudos familiares. Não é amanhã, hoje eu faço, aí depois eu passo 3, 4 dias sem ter comunhão, aí depois eu faço de novo, depois eu passo 3, 4 dias. Não, é regularidade. O que é regularidade? Todos os dias. É um compromisso que você tem diante do céu. A sua vida depende disso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para estar buscando a Deus é ter regularidade nos estudos da Bíblia em família. Segunda coisa, deixar de lado qualquer coisa de natureza temporal e ter certeza que vocês estão sendo alimentados pelo pão da vida. Sabe aquelas distrações que entram no meio do culto, no celular toca, uma mensagem que você tem que responder em cima da hora? Não permita que isso aconteça no seu culto. Enquanto você estiver fazendo o seu culto com a sua família, cante, louve, mas esteja atento para que nada secular desvie o momento com Deus de vocês. E é muito bom vocês terem um tempo exato dedicado, todo mundo acorda esse horário, e esse horário a gente busca o Senhor, ou é no momento da noite, todo mundo busca o Senhor. Use a Bíblia e faça dela intérprete de si mesmo. Você precisa, não é só cantar e não é só orar, você precisa ter momentos de ler a Bíblia na sua casa com a sua família. Outro elemento, que é o quarto elemento importante para o culto familiar, vocês não permitam que o estudo de vocês sejam interrompidos por outras pessoas. Já estou fazendo culto de manhã, chegou uma visita. Aí eu paro o meu culto para dar atenção a essa visita. Não! O devocional de vocês, o momento com Deus, é mais importante do que qualquer visita. O que você tem que fazer? Convida esta pessoa para participar do culto com vocês. Além de vocês priorizarem a Deus, vocês vão estar mostrando para os filhos de vocês que Deus é sempre prioridade. Isso ele vai levar para a vida e para todas as outras partes importantes. E, por último, a verdade da palavra de Deus deve ser relacionada com as coisas pequenas da vida. Então, o devocional, quando vocês estiverem fazendo um momento de culto, não deve ficar algo distante, mas vocês precisam trazer algumas aplicações cotidianas. E isso vai te ajudar muito no processo de culto a Deus. Então, quais são os métodos, pastor, que eu uso? Porque eu entendi que para minha família ter verdadeira felicidade, eu preciso ter os meus momentos de estudo da palavra, internalizar a palavra no meu coração e da minha família. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, ter regularidade nos cultos familiares, ou seja, sempre, todos os dias, aquele mesmo horário. Deixar claro que nada pode interromper o culto de vocês, nada que é secular ou que desvie o culto de vocês. Terceiro, utilizar a Bíblia nos momentos devocionais. Quarto, não permitir que ninguém interrompa o culto de vocês e não parar por causa de ninguém. Pelo contrário, se alguém chegou, convida esta pessoa. Se o celular tocou, não atende. E depois você vai explicar por que não atendeu. E 5, tenha aplicações práticas daquilo que vocês estão estudando. E vocês podem ter a certeza que dessa maneira nós vamos estar conectados e permanecendo na palavra de Deus. Vamos estar amando o Senhor de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Uma coisa muito importante. À medida que procuramos nos familiarizar com o nosso Pai,
os anjos se aproximarão de nós, nossa mente se fortalecerá, o nosso caráter se elevará e se refinará, e nos tornaremos mais semelhantes ao nosso Salvador. E quanto mais semelhantes nos tornamos do nosso Salvador, mais felizes nós seremos, porque nós fomos feitos para ser a imagem e a semelhança de Deus. E quanto mais próximo desse propósito, mais feliz será a tua casa, mais feliz será a tua família. Que bênção do Senhor. Deus te chamou para transformar, Deus te chamou para que o seu lar seja um lar de felicidade e de alegria. E eu termino com essa frase. O tempo deve ser consagrado à leitura das Escrituras e livros interessantes que comuniquem bons princípios. Não esqueça também de incluir os livros de Espírito e Profecia na sua comunhão. Eu quero dizer para você que o Senhor chamou você para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse ser alegre. Eu não sei se você está pleno e realizado dentro do seu lar, da tua família, mas o Senhor te chamou para ser realizado. E para isso, não existe outra maneira, a não ser colocar Deus no centro da nossa família. Não existe outra maneira, a não ser colocar a palavra do Senhor no nosso coração. E assim, nós seremos verdadeiramente felizes em família. E esse é o segredo da felicidade em família. Colocar a palavra de Deus em prática no nosso lar, nos nossos corações e no nosso comportamento diário. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um lar repleto e pleno. Que toda a tua família consiga a cada dia estar mais próximo do propósito de Deus, que é a semelhança de Jesus, é sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo.